Máquina de costura eletrônica que molhou na enchente. Será se ainda tem jeito? É sobre esse assunto que a gente vai falar nessa tarde. E a gente está com um convidado bem especial, que é o professor Luciano Martins. Já vou chamar ele. Ele que é especialista em eletrônica, tá? O cara manda demais. Inclusive é uma honra estar participando com ele. E o cara é muito corrido, por isso que a gente apareceu aqui do nada, porque ele conseguiu um tempinho lá agora para a gente falar sobre esse assunto. E eu quero pedir muito, tá, pessoal, que vocês compartilhem essa live. Você que estiver ao vivo e você que assistir ela depois gravada também, que ela vai ficar aí disponível, tá? Compartilhe, porque essa informação pode ajudar muita gente que está passando por esse momento complicado lá no Rio Grande do Sul, onde as máquinas de costura molharam. Algumas pessoas nem imaginam que pode ser que tenha esperança sim, que dê para fazer alguma coisa, tá? Então vou chamar aqui o professor. Primeiro, professor, quero agradecer aí, tá, por ter aceito o convite de estar participando aí com a gente, para a gente bater esse papo aí sobre esse assunto. Eu queria pedir rapidinho que você se apresentasse aí para quem não te conhece, né, que está vendo você pela primeira vez. Pode ficar à vontade. Legal, obrigado, viu, Bruno, primeiro pelo convite. E vamos lá, ver se a gente consegue contribuir um pouco aqui. Meu nome é Luciano, me chamo Luciano, e a gente tem um canal que fala sobre máquina de costura, sobretudo as eletrônicas, né? Que a gente, assim, diante da pesquisa, antes da gente começar esse projeto, Bruno, a gente viu que é muito escasso, velho, essa nossa área de profissionais que fazem manutenção na parte eletrônica das máquinas. Você até encontra bastante profissionais na parte mecânica dela, né? Que é o trabalho belíssimo que você faz aí. Eles não querem muito saber das máquinas que você dá um enfoque grande aí no seu canal, né, que é as marcas mais de cunho, que eles chamam doméstica, né, ou caseiro, ou semi-industriais, dito, né, por conta ele tem uma demanda grande desses profissionais, né, as empresas querem muito saber como é que funciona, ou querem pôr profissionais industriais. Agora, quando vem para a parte eletrônica, já não tem tantas pessoas e começamos a fazer esse trabalho para formar os mecânicos, né, nesse segmento. E aí você comentou, eu falei, poxa, eu gostaria muito de poder dar uma contribuição para ver como que nós, da Eletrônica Board, poderia ser, sei lá, útil, né, para ajudar as pessoas a recuperar essas máquinas, caso ela, né, apresente aí um problema. Sobretudo o que você já havia comentado aí em off. É Isso, assim, no prazer. isso. Então, pessoal, o professor Luciano aí, o cara mesmo das máquinas eletrônicas. Eu também faço um curso aí com ele, no final vou deixar aí aberto para ele falar um pouquinho a respeito do curso, né? Mas assim, gente, por que que eu convidei o professor Luciano? Muita gente, mas muita gente mesmo, nos últimos dias começou a me falar no privado, me chama no direct, me chama no WhatsApp, falando, Bruno, fala sobre as máquinas de costura do pessoal do Sul que molhou. Muitas máquinas lá, recebi foto, gente, máquina mergulhada mesmo dentro da água, né? E aí, Bruno, o que que você tem a falar? Será se ainda tem solução? Será se existe uma maneira de tentar ajudar esse pessoal? E eu falei, gente, eu sei das máquinas convencionais, eu sei que dá jeito sim, se a pessoa for lá e lavar, mas eu vou ver com uma pessoa que é especialista na área. Foi aonde eu conversei com você, que a gente teve aquela breve conversa no WhatsApp, né? Convidei você para vir aqui para a gente falar sobre o assunto. E a primeira pergunta que eu quero te fazer é: uma máquina eletrônica que tem esse tanto de componente, uma placa dessa aí, molhou numa enchente, queimou de vez ou ainda existe esperança para uma placa dessa? Pois é, Bruno, essa sempre é a primeira pergunta. Aliás, é a pergunta bem recorrente quando se tem problemas assim. Que felizmente não é uma coisa que acontece realmente direto, né? Mas quando acontece, velho, é impressionante, né? Você vê o estrago que acontece numa confecção, uma água entrando, uma água tudo suja, né? Com barro. Como é que faz aquilo? Perde tudo aquilo, velho. Então, de cara, falar para você que dá para recuperar sim. Dá para recuperar sim. Aí eu consegui um suporte ali, porque assim eu deixo a câmera paradinha e tá bom, acho que tem mais de boa, né? Mostrar, por exemplo, uma placa, né? Isso é uma placa de um outro control box, mas obviamente você vai ver ele assim, né? Ele está preso, né? Esse aqui é um outro tipo, né? Que se eu abrir aqui, você vai ver a placa também. E eu trouxe uma maior que na câmera fica melhor para a gente mostrar. Uhum. Então, o que fica primeiro inicialmente? É de que, como isso trabalha com eletricidade, né, tem lugares aqui, Bruno, que trabalha com tensões acima de 300 volts. Apesar de ser entrar 220, nas redes que são 220,
tem circuitos que fazem com que essa tensão aumente e Uhum. vai para 300 e tantos volts, né? Então, realmente é uma tensão boa. Assim como tem lugares que trabalham com tensões baixas, abaixo de 5 volts. E óbvio, se esse 300 volts tiver contato com essa outra tensão mais baixa, você já queima o equipamento ali. Já queima o equipamento ali. E só que o que tem de bom, né, não são só notícias ruins, é que quando essas máquinas elas são invadidas pela água, a gente espera que elas estejam desenergizadas, a gente espera que elas estejam desligadas, porque se tem realmente um local nessa placa que tem 300 volts e tem outra placa que tem 5 volts, se ela estiver desligada nesse exato momento, não tem 300 volts aqui e ninguém quer 5 volts aqui. Então eu suponho que essa tensão alta não venha para cá, já visto que está Sim. desligado. E é por isso que a primeira recomendação é, se aconteceu algo terrível assim, e a máquina foi invadida com água e com lama, tenta ficar tranquilo, respirar, e não tem nenhum problema. O problema já aconteceu, não tem mais nada o que fazer. É com calma, pegar isso molhado, sujo, detonado com lama, e tirar essa lama, tirar isso. E não ligar, obviamente. A primeira ideia é não ligar, não fazer. Assim como existem recomendações médicas, caso aconteça algum acidente, por exemplo, o pessoal fala muito de queimar, uma queimadura em cozinha e tudo, e os médicos, os especialistas recomendam a não fazer algumas coisas, que aquilo mais agrava do que ajuda, né? E, né, mais ou menos isso. Então, é bacana essa sua iniciativa, porque tira, né, desmistifica algumas coisas e ajuda, né, para quem está nessa coisa, né, complicada, né, meia desesperadora, é um alento, né, e vai ajudar mesmo. Primeiro, não tem o que fazer, já invadiu a água, a lama, tem o que fazer. Então, é pegar, não ligar em hipótese nenhuma, até que você realmente lave toda essa placa, limpe tudo isso, e a gente vai, à medida que a gente for avançando aqui o nosso bate-papo, mostrando como que isso pode ser feito da melhor forma, sem que, sei lá, cause mais trauma com quem já está aí realmente, enfim, com um problemão, né? Então, a ideia é não ligar o equipamento. Por mais que dê vontade de ligar para ver como é que está, eu achei que eu sequei, eu achei que eu limpei, eu quero ligar. Não faça isso. Até que realmente a gente tenha certeza. E quem vai ter certeza que realmente o equipamento está limpo e que não tem mais nenhuma condição é exatamente a pessoa que fez o serviço. E à medida que a gente for avançando, eu vou dando algumas dicas aqui que você pode ter certeza que você pode ligar com alguma segurança. Entendi. Então, só para a gente falar para o pessoal que está chegando agora, só vou resumir bem rápido. Primeiro passo, então, é não ligar de forma nenhuma, né? Porque, igual você falou, existe tensões altíssimas aí, mas para isso acontecer, essa máquina tem que estar ligada. Ou seja, se Perfeito. aconteceu uma enchente, a máquina não está ligada, então existe uma esperança para essa máquina. Pode ser que ela não chegou a queimar, né? Porque não teve contato com a água e a energia. Porque o problema não é nem tanto a água, né? Que é um problema sério, mas no caso, para uma placa eletrônica, o problema maior é se essa placa tiver contato com água e energia ao mesmo tempo. Aí sim já complica, né? Perfeito, perfeito. Então, o que a gente pega, assim, só para deixar um conceito um pouco mais técnico, mas sem, obviamente, entrar em questões técnicas, mas só para o seu público entender do que nós estamos falando, né? Por exemplo, Bruno, eu estou com uma vasilhazinha, está até escrito H2O. É um frasquinho de água que eu tenho para a gente molhar a esponjinha para limpar o ferro de solda. A gente entende o seguinte: se a água for limpa, ela não é condutiva. E quando a gente diz condutiva, é alguma coisa assim. Imagina, por exemplo, um metal, estou aqui com a chave de fenda, a gente imagina por ser um metal, isso é condutivo. Então, ou seja, se eu pegar na parte metálica dessa chave e tocar em algum lugar que tem energia, a tendência é eu levar um choque. Sim, Sobretudo se eu fizer um outro ponto, um neutro, um outro ponto de aterramento. E se eu tiver isolado, talvez eu não leve choque ao tocar numa fase aqui. Mas se eu tiver aterrado e tocar desse jeito, tocando a chave, eu. E é por isso que normalmente as chaves têm uma parte plástica, uma parte isolada, para que eu toque na parte que tem energia e não sofra nenhum dano com isso. sim, Então, quando a gente fala de uma água limpa, ela não está se comportando como isso, ela está se comportando como isso, como algo que é sim, isolante. Só sim. que vamos combinar que a água de enchente ela é suja. E se ela estiver suja, ela tem realmente componentes ali, detritos, que vai fazer com que ela fique condutiva. Ela passa a ser tal como metal e não como o cabo da chave, né? Que é o isolante.
Então, realmente causa problema e por isso a recomendação de não ligar. Né? Então, essa é a ideia. Porque essa água que invadiu o equipamento, ela é totalmente condutiva, facilitando demais, né? Com que essa tensão alta, como você disse, vá para um local onde teria que ter tensão baixa. Entendi. Então, primeira recomendação, não ligar de forma alguma. E aí, após aí, a gente pegar aí a costureira que foi lá, conseguiu resgatar a máquina dela ali de dentro daquele local ali que molhou, qual que é o próximo passo, assim, que ela deve fazer? Porque muita gente está perguntando muito assim para mim também, né? Será se só um especialista pode mexer ou ela mesmo pode? Não precisa entrar em partes muito técnicas, mas só para o pessoal entender. Eu sei que se puder levar para o especialista é melhor, né? O cara já vai ter mais prática com aquilo ali e ele vai conseguir fazer aquele processo. Mas o que que você recomenda para a pessoa ali? Tirou a máquina de dentro da lama ali, de dentro da água, conseguiu levar para um local seco. Qual que é o primeiro passo que ela precisa fazer após isso? Bora, bora. Tá bom, tá bem bacana a sua pergunta, porque assim a gente consegue Ah, organizar essas dúvidas de forma didática para ajudar o pessoal. Então, olha só, Bruno, é impossível a gente falar disso e eu não mostrar uma placa para você. E por mais que a gente esteja aqui numa câmera e tudo, não é difícil você perceber. Ó. Eu vou tirar o durex de cima dessa peça, a gente chama ela de bobina, uma bobina, tá? E eu vou até fazer melhor. Acho que eu tenho uma aqui solta, tá aqui uma bobina, e eu vou te mostrar um capacitor. São duas peças eletrônicas e elas têm aqui. Eu poderia até estar te mostrando, por exemplo, ela aqui. Essa marronzinha seria parecido com essa aqui, vai. sim, E por mais que a gente entenda muito pouco do que seria um dispositivo eletrônico, veja que a peça em si, ela mesmo privilegia uma ideia de tipo assim, eu não tenho como acumular água aqui. Ela toda parece que é meio blindadona, ela é meio blindada. Dá para você perceber? Não sei se você sim, consegue ter essa ideia. sim. Bom, então, se todos os componentes que tem nessa placa que recebeu um enchente fossem desse jeito, eu penso que o nosso trabalho não seria tão grande no tocante a limpar ela de volta. Mas se porventura, se parte dos componentes, ou muito deles, for como esse, talvez dificulte mais o meu trabalho. Tá? Sim. Eu vou te mostrar talvez um outro transformador, que acho que aqui eu consigo mostrar melhor. Por exemplo, por que eu estou fazendo questão de mostrar esse tipo de coisa? Porque são componentes, Bruno, que, vamos dizer assim, diferente desse aqui, eu tenho, eu não sei como é que eu posso dizer isso para você, mas eu tenho locais, caminhos onde essa lama, onde essa água suja pode entrar. E se Hum, ela entrou e ela vai invadir mesmo esses locais, para mim tirar não é tão simples tirar isso dali, tá? Então, entendi. esse é um ponto, tá? Então, a ideia é, o fato é que invadiu com lama e tem lama em tudo quanto é cantinho. Não tem outro jeito, Bruno, a não ser jogar água limpa, ser bem abundante aqui e sem nenhum problema. E não tem nenhum receio mesmo, sabe? Receio, algum receio. Porque o pior já aconteceu. Isso. Ela já foi invadida com água ou com lama. O que você está fazendo é jogando água limpa, né? E eu poderia, de repente, comparar aqui o que a gente está falando. E deve ter uma série de objetos assim em casa que, se a gente fosse dar um banho nesse objeto, fosse lavar esse objeto, ele é extremamente simples de lavar, até por conta de não ter esse. Eu não sei como falar isso, mas esses locais onde pode impregnar sujeira, e já tem outros que não. Ele é muito chato e eu nem quero lavar esse tipo, um tapete, sei lá, um sofá. Tem locais onde a sujeira pode entrar e eu, como eu quero lavar, eu quero acessar aquilo. E como eu acesso esses locais? Se não, jogando mais água ali. Uhum. E ali essa água, vamos combinar, dependendo do canto, ela tem que vir com uma certa pressão. Né? Sim, Se eu simplesmente derrubar a água, né? Por exemplo, se eu só jogar água aqui, ó, eu sei que molhou sim, mas eu não tenho a esperança que eu tire dali essa sujeira que por acaso pode estar impregnada ali. Ponto. uhum. Então veja, se essa água que eu estou jogando com esse material, né, fosse, por exemplo, com a VAP, aí a chance que eu tenho de remover essa sujeira já seria um pouco maior. Uhum. É, tem quem recomende que isso não é legal, Sim, mas eu diria para você que é legal sim, tá? Frente a uma torneira, sei lá, uma mangueira que não tem pressão, essa seria uma melhor opção. Porque você tem ali pouca água, aliás, é exatamente essa a ideia de uma VAP, né, tal, e pressão, que aí é como se eu tivesse soprando sujeira, sim, soprando, soprando. É como se eu tivesse um pincel, né? A água, vamos dizer que ela estaria fazendo o papel do pincel e eu fazendo isso seria a pressão da água. sim. Né? Vamos dizer, eu penso que
vamos dizer, de forma leiga, é o que uma VAP faria, né, assim. Meu, de forma abundante mesmo, Bruno. Abundante, sem medo nenhum, e com bastante esperança que você vai conseguir essa energia que você está conseguindo recuperar. Isso também é muito importante. Essa Sim. energia que você está pondo na coisa, sabe? Que eu estou limpando e tal. E tá tudo certo. Essas donas de casa, quando pegam uma roupa para lavar, vai ter algumas que são mais fáceis de lavar, e vai ter algumas que vai ter que pegar mesmo, meio que esfregar na mão. Hum, E não adianta só jogar na máquina de lavar e achar que ela vai fazer o trabalho todo. E vai ter partes dessa roupa que tem que ter um certo cuidado mesmo. Eu acredito que algumas dessas partes, por conta de eu olhar e ver que a chance de entrar sujeira e como eu quero tirar aquilo, eu tenho que dar uma atenção um pouco melhor. Diferente de uma superfície mais lisa, onde eu estou vendo que já realmente removi tudo. limpou, né? Já limpou. Eu acho que eu me alonguei muito, mas a ideia é essa. Vim com a água abundante mesmo, de forma Aham. abundante, e sobretudo com pressão. Tá? Olha, eu não tenho uma VAP, então uma mangueira mesmo, onde você pode diminuir a vazão e logo aumentar a pressão, Pressão então você maior, né? tem. Perfeito. Veja que esse lado da placa, tranquilamente é mais fácil de tirar a sujeira. Hum, Já dessa nem tanto, até por conta de ter uma série de componentes. entendi. Acho que é mais ou menos isso que eu poderia ter como, vamos dizer, primeiro passo. Né? Entendi. O pessoal falou muito para mim que tem um pouco de receio dessa parte de lavar, mas é igual você falou. O pior já aconteceu. A máquina E já eu já foi mergulhada, já misturou lama, então agora a gente está tentando recuperar isso que na cabeça de muita gente já está perdido, né? Então, o primeiro passo, abrir, tirar essa placa para fora e lavar com água abundante, de preferência a vapor, né, que você falou, usando algum jato ali, não precisa ter com tanta força assim também, né? Mas um jato com a pressão maior, um pouco, para alcançar locais que às vezes só jogando a água não alcançaria, né? Perfeito, perfeito. Você pode ver, no geral, no dia a dia, com as pessoas, pode ver que a gente faz muita coisa na vida utilizando o bom senso. E quando a gente fala bom senso, passa o seguinte: imagina uma pessoa que fez toda uma formação de primário, de ensino fundamental e médio, ele aprendeu bastante coisa na vida. Mas Sim. pode ver que muitas das coisas que a gente faz no dia a dia, você não utiliza de tudo aquilo que você aprendeu em física, em química, em biologia ou em língua portuguesa. Mas você vai ter bom senso, velho. E bom senso, acho que cabe aqui. Vamos combinar que se eu tiver que jogar água aqui com abundância e com pressão, eu penso que se você estiver detonando muito isso, por conta de ter muita, eu estou exagerando aqui, Aham. muita pressão em sua VAP, eu não penso que você está ouvindo a minha recomendação e eu estou, talvez, aqui cometendo nossa, não devia ter falado isso. Eu acho que cabe bom senso. Acho que as pessoas têm Sim, que ter bom senso. De que a pressão de que eu estou fazendo aqui está muito exagerada, soltar água simplesmente na torneira aqui, deixando a água escoar, não é o que você quer no tocante ao seu objetivo, que é tirar a sujeira. Então, acho que o bom senso cabe aí. sim, Né? sim. E como a gente está falando para criança aqui, estamos falando para pessoas adultas, acho que a gente pode ficar tranquilo de que essa recomendação de que você falou muito bem, o pior já aconteceu, infelizmente. E o Sim. fato de você jogar mais água aqui e com pressão, no objetivo de tirar a sujeira, não vai te complicar a tua vida em absoluto. Até Né? mesmo Então, porque se por acaso tiver queimado, não foi por causa dessa água que você está jogando, mas sim pela que caiu nela anteriormente, né? anteriormente, perfeito. E se alguém se antecipar e ligar esse equipamento, sem ter a certeza que removeu toda a água ou que secou bem, aí eu penso que essa queima, enfim, pifou por conta desse mau procedimento. Não fez o procedimento correto, vamos dizer assim. Isso. E se queimou foi por conta disso. Porque, veja, se eu peguei essa placa desligada, Sim. com lama, e joguei mais água, é como se ela não soubesse que ela molhou na mão que eu joguei mais água, tirei a lama e posteriormente, que era o nosso próximo passo, né, sequei, tirei toda a água, né? Uhum. Entendeu? Então é como se ela, na mão que eu fosse ligar novamente, Bruno, nesse momento ela sabe que nunca recebeu água. Não tem É, porque água. o papel dela é ligar, né? Você tá entendendo? Tentar ligar, pelo menos. Então ela estava desligada, sofreu enchente. É o pior que poderia ter acontecido com ela. Uhum. Não tem o que fazer, não vamos sentar e chorar. Bora pegar, bora jogar a água com pressão para remover toda a sujeira. Se ela estava desligada e ninguém ligou com ela molhada, ela não sabe que ela recebeu água. Você jogou Entendi. mais água tirando a sujeira. E agora secou, que é o nosso próximo procedimento, eu vou te dizer isso com mais ênfase, né?
E aí sim, quando você tem certeza que secou tudo e ligou ela, é como se ela não soubesse que nunca recebeu água. Não sei se eu Entendi. estou sendo claro. Foi bem Você está claro. entendendo? Foi bem claro. Isso, essa que é a ideia. Então, é estranho pensar que um equipamento desse que recebe tensão molhou, parece que perdemos tudo. Então, Aham. molhou sim, show, molhou, mas não vamos sentar e chorar. Bora molhar novamente para tirar a sujeira. Ótimo. Bora secar agora. E agora a gente liga, uma vez que a gente tem certeza que secou. Então a placa não é que nem um alimento, vai lá, molhou um saco de arroz, molhou um pão, né? É um objeto, algo, né? Um alimento que, enfim, vai proliferar as bactérias ali. Não é o caso aqui, tá? Não é o caso aqui, tá bom? Entendi. Ótimo. Então ficou bem explicado. Então, assim, agora você já falou um pouco sobre a questão de secar, né? Aproveitar que você já falou sobre isso. O passo da secagem, assim, o que que você recomenda sobre essa questão de secar uma placa? Lembrando, antes de você falar, até lembrar aqui para o pessoal, até você citou a questão do bom senso. Gente, a gente está falando aqui de máquinas que foram mergulhadas na água, que tiveram acesso à água e lama e às vezes outra coisa que estava misturada na água também. Não é que você vai pegar a sua placa da sua máquina e você vai lavar a placa da sua máquina por qualquer motivo. A gente está falando de uma situação específica, né, professor? Então, assim, Exatamente. aconteceu essa situação específica, infelizmente molhou. O pior já aconteceu, é o que ele disse. Vamos agora tentar recuperar. Primeiro passo, lavar com água abundante, com pressão para tentar tirar toda essa sujeira. E passo da secagem, vou deixar você falar um pouquinho aí a respeito dessa questão da secagem dessas peças aí, das placas. Tá ótimo, Bruno. Bom, primeiro, então, acho que vale a pena a gente voltar um pouquinho, só para que essa nossa conversa aqui fique algo didático. Por mais que acho que já está um pouco longo, né? Mas a gente está conseguindo trazer de forma didática o que a pessoa deveria fazer. Então, eu acredito que se a gente tivesse que organizar em passos, o primeiro passo realmente é procurar fazer o possível para não ligar. Não liga, exatamente pelo motivo que nós já comentamos aqui, de você ter coisas condutivas ali, vai dar ruim aqui. Não liga. Segundo passo, bom, o pior já aconteceu, já molhou, já foi invadido com água ou com lama, você só vai colocar mais água, agora limpa, e de preferência com pressão, para que você remova toda essa sujeira e essa água suja. E realmente o terceiro passo é a gente vir agora aqui com, se a pessoa tiver um compressor, né? Porque o compressor vai ajudar a tirar toda essa água que agora entrou por debaixo dos locais, né? Uhum. E você quer remover isso, precisa remover isso, tá? Então, um compressorzinho que você consiga bater, isso é muito legal. E aí eu vou dar algumas dicas que dá para a gente fazer sim isso, tá? É praxe a gente ter o pessoal que trabalha com funilaria, mas as mulheres têm em casa, toda mulher tem em casa um secador de cabelo. É o mesmo trabalho, só que isso aqui, o ar que ele solta, o ar quente, Bruno, é muito bruto, velho. Eu até sugiro que seja o secador de cabelo mesmo do que esse aqui. Aí, novamente, para usar um desse, precisava ter muito bom senso, que dependendo da temperatura, se a intenção é secar e Uhum. deixar quente, se for demais, tem alguns pontos que tem plástico e você pode encruar ele, pode dar problema, tá? Uhum. Então não é legal. Talvez o secador de cabelo fosse o mais indicado frente ao um soprador. Não tem jeito, velho. Quando a gente joga água nisso, você veja, eu estou te mostrando aqui o circuito integrado, né? Um circuito integrado extremamente importante nessa placa. E com certeza, como você jogou água e quis jogar de propósito com abundância, meu, vai entrar água entre o componente, que é chamado de circuito integrado, e a própria placa, a placa de circuito impresso, que a gente chama de PCI. Uhum. E não tem outro jeito que você tire a água entre essa peça e a placa em si, sem que você sopre ela. Uhum. Vamos dizer que você não tem como você ter o ar. Então eu falo assim, então seria melhor que é meio estranho, mas seria isso mesmo. Pega isso e coloca no forno. Coloca no forno mesmo, forno de forno que a gente coloca a Não, coisa começar forno aqui. de assar normal. Obviamente. Só que a gente vai esperar que aquilo não fique ligado. Ah, Então, eu sei que é comum as mulheres terem o seguinte: esquente o forno a 200 graus e só depois coloque o assado, né, o bolo e tal. Então, eu sugiro que você ligue o forno, chega numa temperatura, não sei se é a 200, né, talvez os 100 graus, que é uma temperatura boa para que a água saia de um estado e vá para o outro. Todo mundo conhece a nível de escola que uhum. a água, né, no seu estado líquido, ela muda de estado quando chega em 100 graus Celsius. Então, se seu forno tiver um pouco mais de 100 graus Celsius,
ao colocar uma placa, você fala, caramba, você vai assar a placa? Não, velho, é que a gente quer pôr lá para que o calor do forno, que você agora já desligou, essa temperatura entre em contato com a água que está aqui e ela muda de estado. E é o que você quer, entendeu? Então, novamente, percebe que essa fala, ela beira muito mais o bom senso para quem vai fazer um procedimento desse, do que necessariamente fazer isso. Só tem um absurdo, né, o que a gente está fazendo, né? Sim. Mas a ideia é, você quer remover a água da placa, que agora você que jogou água. Uhum. Então, como seria isso, se não colocando ar, sabe? Ou vindo com o secador e potencializando isso que eu fiz. Então a ideia é, venho primeiro com ar, e aí vamos dar uma solução para quem não tem esse ar lá, Uhum. tentando realmente, Bruno, expulsar essa água que está por aqui em algum lugar, Sim. sobretudo quando tem lugares onde é mais difícil mesmo tirar ele, né? Não dá para a gente fazer assim e deixar escorrer, não vai sair com alguma facilidade, né? Entendi. Então o ideal é eu colocar isso no sol e sem pressa nenhuma deixar lá, como a gente deixa uma roupa no varal, como deixa, ou se eu quiser potencializar isso, encurtar o tempo, otimizar o tempo, esquentar meu forno e colocar ele lá. Seria uma solução, não acho até nem tão eficiente, mas seria interessante. É Tá? uma solução, né? Mas digamos, em último caso, sei lá, a pessoa não tem um secador, não tem um compressor, não tem um soprador, aí, nesse último caso, aí recorre ao forno. Você está entendendo? Veja que, eu não sei, se eu tivesse, sei lá, um sal que por acaso molhou, um sal de churrasco, ele molhou, eu não quero perder aquilo. Bom, eu preciso desidratar ele, eu preciso fazer com que aquela água saia, porque se a água, aquele sal, estragou meu sal, pô, meu sal tão bom e tal, e eu não quero comprar outro, só molhou. Eu preciso desidratar ele. Então seria legal se eu pegasse esse sal, espalhasse ele, ia ajudar mais ainda, e espero com o tempo com que aquela água evapore. Quando aquela água sair dali, eu recuperei meu sal, estou com ele de volta. Não sei se for uma má analogia, mas é mais ou menos o que eu quero fazer. Eu quero e espero que essa água saia da minha placa. Sim. E não tem como você fazer isso no instalar de dedos. Aham. Como é que eu posso potencializar isso? Com ar. E aí vai a dica aí. Não deve ser difícil, Bruno, não deve ser difícil mesmo. E eu acredito que todo o frentista, todo dono de posto iria sensibilizar com uma situação dessa. Sim. De modo que, olha, filho, entrou água nas minhas placas, eu espero até te ajudar com algum recurso aqui e tudo, mas eu preciso utilizar o seu compressor. Todo posto tem um compressor, tem, porque eles utilizam ali, Uhum. e eu precisava usar, né? Eu não tenho como, não tenho. Seria aí, ó, teria que ter um jeitinho, mais do que bom senso, um jeitinho para chegar nesse dono de posto e pedir ajuda, pedir um favor, para que você leve uma meia dúzia de placa, ou só a sua, você só tem um caso, e vai com o ar dele fazer o seu trabalho. E Uhum. veja, você não pretende usar o dia todo aquele ar. Tá? Então não é difícil convencer o dono do posto a fazer uma gentileza, né? Um gesto de solidariedade aí com vocês. Né? O ar do posto ele é de longe muito mais forte do que nós teríamos aqui, porque os compressores deles são enormes. Eles até utilizam aquilo para aquelas plataformas para subir carro, para trocar óleo, essas coisas. Né? Uhum. E eles têm, isso aqui é normal eles terem. Questão de, obviamente, eu acredito que se tiver uma fila para se fazer isso, talvez ele recuse, né? Mas, Não, mas isso aí enfim, é uma dica. vai ser tipo um exemplo de uma situação mesmo muito específica, né? Só para exemplificar para o pessoal mesmo que tendo compressor seria bem mais simples fazer esse processo. Perfeito, Bruno. Aí veja que o seu trabalho agora com o secador de cabelo seria menor, e se porventura, acho muito difícil não ter o secador de cabelo, expor essa placa que agora você já fez o bastante para tirar as gotículas de água, você vê que ela chega Aham. pinga aqui mesmo, tá? É como se alguém tivesse, vou até exagerar aqui, Bruno, fazer assim, ó, soprando, e que dificilmente você vai conseguir fazer isso soprando, pô. Sim, sim, Porque às vezes tem lugares como esse conector que vai alojar água, velho. Não tem sim. como, vai entrar água aqui. E veja que a chance de eu tirar água soprando com o ar é muito grande. Quer dizer, a probabilidade de eu tirar água que se alojou dentro como se fossem copinhos, né? Vai ser muito grande. Então, por isso que seria quase que indispensável esse ar, esse compressor, tá bom? Entendi. E de outro lado, você pode ter oficinas de mecânica, tem é comum ter oficinas de mecânica, oficina de borracharia é comum ter. São lugares, você não vai achar isso, obviamente, numa farmácia, numa padaria, mas lugares assim você acha e pode informar com pessoas onde eu posso conseguir um compressor, porque eu precisava tanto,
secar Tomara essa que placa. tá. A dica é, lavou então, o próximo passo seria secar com o compressor. E após secar com o compressor, só o compressor resolve? Você acha que por segurança essa pessoa tem que deixar essa placa mais tempo ali secando, para ela ter uma certeza, assim? Como é que ela tem certeza que essa placa realmente secou? Olha, Bruno, sinceramente, agora seria o próximo passo, mas aí seria alguma coisa muito técnica mesmo, né? Eu teria que pegar o equipamento de medição e ver se de um ponto para o outro está tendo condição. Mas aí seria alguma coisa Sim, sim. com técnica mesmo. Mas assim, no caso, você acha que após esse passo, se a pessoa pode pegar essa placa e colocar no sol Um dia todo. Se o deixar dia um dia todo? todo, novamente, eu não tenho outro jeito de falar isso a não ser o termo bom senso. É comum também, a grande maioria dos seus alunos, seus ouvintes, pessoas que têm máquina, né, mulheres, né, que manipulam máquina, e você faz um trabalho bem bacana em cima disso. E elas também fazem um trabalho de secar roupa, de colocar roupa em varal. Dificilmente você deixa uma roupa 2 dias no varal. Uhum. Quando o tempo está meio, como está hoje em São Paulo, aqui sem o sol e tudo, talvez você tenha que recolher tudo aquilo e no outro dia novamente colocar no varal. Mas o dia todo, se estiver com sol, você pode ter certeza que ao final do dia você vai tirar a roupa, mesmo sendo um jeans, uma roupa um pouco mais, né, com a densidade maior, você tira ele seco dali. Entendi. Então, eu acredito que você deixar ela no meio-dia assim e depois o outro meio-dia assim, véio, você tá com ela boa, para que no outro dia você pode ligar ela com alguma segurança. Então, Se tiver com sol. sim, sim. Aproveitar que você já falou essa questão de ligar. Então, o passo é esse, desde o início, né? E finalizou, ligar, ligar. Tenho certeza que tá seco, bem seco, secou, tirou toda a sujeira, secou bem. Então, aí a pessoa pode ligar sem medo, né? Pode ir lá, montar novamente as conexões e ligar a Verdade. máquina. Verdade. E se eu pudesse dar uma dica, aqui exatamente nesse momento, quando você fala ligar, ligar, é uma energia, colocar a mesma ideia de que vai dar certo, Sim, não tem como não dar certo. é. Porque você precisa de máquina, a máquina é sua, seria muito prejuízo você perder essa máquina. Aí toda essa certeza, ela não deixa você se antecipar, não deixa você ser muito ansioso, deixa você mais cauteloso, deixa você com certeza que a coisa vai dar certo. E o medo, essa insegurança, essa coisa, não é nada bom. Para nada é nada Sim, bom. sim, com É, certeza. não é verdade? Então, essa segurança que você vai ligar e vai dar certo, isso te deixa muito atento, velho, muito cauteloso com detalhes, com isso, com aquilo. Então, isso é bem legal, tá? Exatamente nesse ponto onde você vai ligar, porque, veja, você não tem mais o que dar errado, tem que dar certo agora. Tá Você fez certo o que tinha agora. que fazer, entendeu? Exatamente. Então, essa energia de que vai dar certo, isso é muito bom. Bruno, o primeiro passo não ligar. Segundo, realmente é lavar com a mudança de preferência com essa água com pressão, porque você espera tirar essa sujeira toda. Uhum. Um terceiro passo é bater o ar, tá? Para que você tire toda essa água agora limpa, né, que você jogou, todo quanto é cantinho e tal. E um próximo passo é secar. Sim, Eu acho muito pouco provável que as pessoas não tenham ao menos um secador lá que você sim. possa bater esse ar, que ajuda mais ainda a ideia de você pôr no sol depois. Senão não tem, muitas máquinas, muitas placas, eu não vou ter tempo de fazer um por um, então deixa lá, todas expostas ao sol. O sol é uma beleza, ele dá Sim. vida, produz algumas vitaminas no corpo, o sol é tudo de bom. Deixa elas lá, depois do tempo você vira a de posição, sem pressa, não tem nenhuma ansiedade, Isso. né, isso estraga muito, né? Você não vive o momento presente, que é o que você está fazendo, a recuperação da sua placa. Então, não pensa no passado, já aconteceu, nem no futuro, nem aqui. Faz o que tem que fazer o presente e põe lá. O sol vai ter que fazer o que ele tem que fazer, subtrair, tirar, evaporar a água que está aqui na tua placa. Feito isso um dia todo, não tem por que não dar certo, velho. No outro dia você pode ligar com bastante certeza que vai dar certo e vai dar certo sim. Ótimo, professor. Acredito que a gente conseguiu aqui esclarecer muita coisa aqui. Se tem mais alguma coisa a falar, pode ficar à Eu vontade. tenho sim, Bruno, só para complementar. Pode surgir, Bruno, eu vou fazer questão de fazer isso aqui, tá? Pode surgir alguma dúvida para alguém que é leigo, alguém que nunca fez isso. Normal, como é que eu vou abrir isso aqui como eu nunca fiz isso? Como é que eu faço? Eu não posso correr o risco de levar um choque, de... Eu diria para você que não. A questão é, o pior já aconteceu. Então, Aham. se tinha alguma energia aqui, a própria água fez questão de descarregar e tirar ela. Então, vai soltar parafusos que vão estar lá. Aí, aqui é apenas dois, tá, Bruno? Eu tirei ele já, remover isso, tá? E é muito comum, Bruno, você ter fios conectados em alguns lugares. Aham. Se Uhum. você achar que tem fios, ou, por exemplo, ó, aqui tem um, Bruno, ó, aqui, eu vou puxar ele, ó. Sim.
E ele está de tal forma, o próprio conector, e ele em si, ele é de tal forma que não tem nenhum lugar onde eu possa colocar ele por engano. Só serve Isso aí. acontece demais, né? Oi? Só serve nesse local que você tirou. Exatamente. Isso acontece demais com as caixas. Os próprios engenheiros, quando fabricam, eles fazem questão de colocar conectores onde a pessoa, seja leiga ou especialista, não vai colocar isso por engano fora do lugar. Eles mudam, seja as cores do conector, eles mudam, seja o tamanho. Veja aqui, ó, Bruno. Eu tenho um conector um pouco grande, ó, Hum, se comparado com esse, tá, ó. Ele é hum, bem grandão se comparado com esse, e tem outros um pouco menor. De modo que mesmo que eu queira colocar esse grandão aqui, eu não consigo. E hum. esse menor aqui eu não consigo. Então isso eu acho que serve aí de dica também para a pessoa não ter medo, Em tá? meio às dúvidas, Novamente, o que também hoje a pessoa aconteceu, pode tirar uma foto, filmar, sabe? Mesmo muito quando bom, você estiver com dúvida, né? muito bom. Muito bom. Se tiver alguma situação que você acha que você pode errar, então, nesse sentido, a gente pode dizer que é melhor você pecar por excesso do que por falta. Uhum. Registra o mais que você puder, que na pior das hipóteses, caso você esqueça ou surja alguma dúvida, você volta aí no celular, todo mundo tem um celular, vamos Sim. dizer, uma câmera fotográfica à mão, e você registra isso só para você ter mais tranquilidade, mais segurança, para você tirar essa placa daqui. E depois a higienização e lavagem do gabinete fica muito mais fácil. E aqui Sim, eu diria para você que você não tem tanta preocupação. A preocupação realmente maior é aqui. entendi. Preocupação, sim, de secar, né, e lavar depois. Sim, Acho que aí a gente falou, sim, Bruno, o principal, hein? sim, eu acho que ficou bem esclarecido. Se alguém ainda tinha dúvida, eu acredito que encerrou qualquer coisa, essa live vai ficar gravada. Vocês podem voltar e assistir novamente. E mais uma vez, professor Luciano, quero te agradecer demais aí pela disposição, tá? Eu vou deixar um tempinho aberto para você agora, para você falar um pouquinho a respeito do seu trabalho e falar das suas redes sociais. Para quem não sabe, gente, o professor Luciano é meu professor aí de eletrônica para máquina de costura. Então, para quem tem interesse em aprofundar nessa área, ele é o cara. Eu vou deixar aberto para ele falar um pouco do trabalho dele e falar das redes sociais, para quem tiver interesse. Segue ele, tá? Quem não segue ele, já segue ele aí, porque ele tem muita bagagem para falar sobre eletrônica de máquina de costura, tá? Então pode ficar à vontade, professor. Ô, Bruno, beleza, obrigado mesmo, viu? Pela oportunidade. Eu vou sim encerrar, mas não antes, Bruno, de mostrar isso daqui, ó. Pode. É, é, Pode ver que a gente toma um banho, Bruno, e aí, quando você falou e tal, eu acho que nós falamos o principal mesmo, tá? Mas sabe quando o cara toma um banho e tal, que é exatamente o que a gente vai fazer com a placa, dar um banho nela, né? É coisa de maluco, mas parece que é isso mesmo. A gente põe um perfume, um desodorante, alguma coisa assim. Isso aqui é comum a gente falar, a gente chama de WD. Porque, meu, sabe o Bombril, que o nome é esponja de aço, mas os caras mandaram tão bem na propaganda, que a gente já conhece a esponja de aço pela marca da máquina, Ah, da coisa, a marca da coisa. Então, o WD não é diferente. Mas qualquer lubrificante, Bruno, que chama antiferrugem, ia ajudar. Vamos dizer que você deu um banho na placa e quer colocar um perfume. Então, não é demais, Bruno, você pegar isso, tá? E dar uma espreada nisso aqui e tal. Onde é o conector, na placa, sem medo de ser feliz. sim. Ah, professor, mas eu coloquei muito, não tem nenhum problema. Isso aqui não é condutivo, vai só ajudar ou a remover, entrar em contato e a lubrificar aqueles pontos que eventualmente possa vir enferrujar. Tem Tá alguma bom? Então marca seria legal. específica que você recomenda? Porque às vezes o pessoal pode perguntar para eles comprarem sem medo. Eu já vou comprar essa marca aqui que eu sei que vai dar certo. Bruno, sinceramente, esse WD é o melhor que a gente tem, mas eu penso que a gente paga muito a marca. Eu Uhum. acredito que o vendedor ele vai conseguir te orientar para que você não compre tão caro um WD, que está pagando muito a marca e um pouco o produto, e alguma coisa que não é meia boca, sabe? Sim, Mas, sim, sinceramente, como você ia finalizar a placa sem colocar isso, qualquer coisa que tem um pouco de óleo e um pouco de querosene, água rasa, que vai ter aqui, já vai ajudar. sim, Então é como se estivesse finalizando um perfuminho, sabe que você põe um perfuminho aqui atrás e tal? Pô, o sim. cara já tá limpo, já tomou um banho com sabonete e tudo. Pô, mas já tá bom, já pode sair assim. Mas se colocar um pouquinho de perfume aqui, melhora. Sim, Então, sim. eu diria que você faz um acabamento com isso aqui. Ah, E a sim. gente sim, tá? Ótimo. Ah, Fechamos. não. Ótimo. Fechou. Agora pode ficar à Beleza. vontade para falar um pouquinho do seu trabalho, suas redes sociais, para o pessoal conhecer você. Obrigado. Obrigado mesmo, Bruno. Então a gente tem também o nosso Instagram. Você vai encontrar a gente lá, o trabalho que a gente faz de conserto de placas
com o nome Eletrônica Board. Você digitar aí no Instagram como Eletrônica Board. Eu já sou um seguidor aqui do Bruno meu, então a gente é amigão, então dá para você pegar aí o contato. Depois a gente dá um jeito de eu compartilhar. Digitou Eletrônica Board ou Luciano das Placas, você vai me encontrar, seja no Google, no YouTube, no Facebook, tá? E o trabalho que a gente faz é esse, Bruno, né? De conserto de placas. A gente quer pegar o mecânico, a gente quer pegar o profissional, e seja ele qual for, tá? Se ele trabalha com televisor, se ele trabalha com ar-condicionado, se trabalha com manutenção em carro, mas ele conhece um pouco de eletrônica, ele é o cara que, vamos dizer assim, já está alfabetizado para que a gente ensine ele a ler outras coisas. Então a gente usa muita expressão de que se você não souber ler isso aqui e nem escrever, a gente fala ler é olhar para isso e entender o que são cada componente e onde ele está. Uhum. Escrever é como se estivesse montando isso, né? Você consegue montar uma placa do zero, vamos dizer que você está habilitado ou está alfabetizado a ler e escrever, vamos dizer, uma placa. É um termo que a gente utiliza aqui. Então, se você já fez um curso de eletrônica, qualquer um dele, e vir para cá, você já sai na frente de muita gente aqui, tá? Agora não, eu não conheço nada, professor, eu só sou mecânico ou lido com outra área, queria muito conhecer essa, porque é uma área, Bruno, sinceramente, meu, que precisa de muitos profissionais, velho, Sim. muito mesmo. Está faltando demais, tá? Você vê, máquinas que já estão ficando obsoletas, o pessoal não quer mais consertar, ou não acha mais peça de reposição, você não acha com quem conserta, ou quem diga que aquela máquina já, sabe, já está obsoleta, fazer o quê? E tem muitas novas aí que, direto na praça, eles estão colocando, ainda não tem quem dê manutenção. Tá? Então, meu trabalho é esse, é o conserto da placa em si. Então, você tem alguém que faz a parte mecânica e vai ter alguém que faz o conserto dessa caixa, dessa placa aí. Então, fico muito agradecido pela oportunidade. Para que o nosso recado aqui também não fique muito grande. Certo, Tá bom? professor. Mais uma vez, obrigado. E para quem tiver interesse, pessoal, segue o professor Eletrônica Board, segue o perfil. Lá no YouTube também, você pode pesquisar aí Luciano das Placas, que você também vai encontrar. Para quem é da região de São Paulo ou de outra região, também consegue mandar a placa para você, se precisar também. Sim, a gente tem aluno e tem cliente de fora do Brasil. Hoje, né, com o Sedex, FedEx, com esses meios de transporte, você consegue, transportadora, você consegue mandar máquina. Eu recebo máquina do Brasil todo, placas do Brasil todo, e a gente tem certeza que na região dele deve ter alguém. Né? Às vezes a pessoa não tem muita confiança ou não é ninguém indicado, aí manda para cá. Tá? Então, pode sim. Tá? Então, Mas pessoal, nosso objetivo, perguntaram aqui, nosso... professor. Desculpa aí cortar você rapidinho, perguntaram aí se você é o professor do curso de eletrônica. Sim, tá? Ele é o professor do curso de eletrônica e eu estou fazendo o curso. No meu tempo, não consigo estudar o dia inteiro, mas no meu tempo aqui eu estou estudando, já tenho aprendido muita coisa. Confesso que eu domino a parte mecânica, mas a eletrônica eu estou aprendendo do zero com ele. Eu posso garantir para vocês que o curso é bom. Então, para quem quer entrar nessa área, quer realmente se especializar, ele é o cara, tá? Então, vai nas redes sociais dele aí, pode entrar em contato que a equipe dele vai estar explicando direitinho para vocês. Professor, mais uma vez, muito obrigado aí pelo tempo, tá bom? Estou feliz demais aí pela sua participação. Tamo junto. Precisar de mim também pode contar comigo, beleza? Muito obrigado, Bruno. Eu que agradeço a oportunidade de poder contribuir aqui né, pode chamar de catástrofe, né, o que acontece, o que está acontecendo no país, né, sobretudo agora no Rio Grande do Sul. A gente espera ter sido útil aí com essas informações. E parabéns pela sua iniciativa, viu? Obrigado mesmo. Que agradeço, professor. Tamo junto. Tchau, tchau. Obrigado, viu? Tchau. Fica com Deus. Obrigado. Agradeço seus ouvintes aí. Obrigadão. Sim.